Amém. Lucas 9, 28 diz: Aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu a um monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. Aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Amém. Deixe sentar. A transfiguração de Jesus. Certamente lições tremendas. E por essa transfiguração nós temos descobrido coisas maravilhosas, inclusive que Moisés não morreu, foi arrebatado, porque aqui está revelado que Moisés foi arrebatado, mas milhares de anos se passaram e a igreja não havia percebido, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Temos compreendido na Escritura o que botamos à prova e desafiamos que alguém fale o contrário. Muitos ficam atônitos com aquilo que temos falado, mas todos aqueles que têm mergulhado na Escritura e ido para a intimidade com Deus têm descoberto semelhantes coisas tais quais nós. Amém? Pois o segredo do Senhor é para aqueles que o buscam, qualquer um que o busca. Então, o que vemos aqui neste episódio do Monte da Transfiguração é que passou-se um determinado tempo, umas passagens dizem 6 dias, outras quase 8 dias, em que Jesus teria dado um discurso. Ele tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Irmãos, um detalhe que sempre falo a respeito desses 3 homens, Pedro, Tiago e João. Eles estão aqui numa intimidade com Jesus. Eles são chamados quando Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo. E eles tomam parte também em outros episódios. Parece que Jesus via nesses homens algo a mais do que via nos outros. Ou seja, irmão, não que você deva ser melhor do que o seu irmão, mas que aos olhos de Deus, que julga todas as coisas, você busque ser o melhor. Então, Jesus tinha quantos discípulos? Quantos apóstolos? 12. Mas ele sempre deixava 9 num canto, e lá ia ele com Pedro, Tiago e João. Irmão, não queira ser apenas um discípulo de Jesus. Aleluia. Queira ser o melhor. Entende? Jesus não chama qualquer discípulo para a sua obra. Ele chama aqueles que ele, não são os olhos humanos que julgam, homem nenhum tem condição de julgar, ou separar, ou escolher. Ele até disse: rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Nós podemos até rogar,
mas só quem pode enviar é Ele, porque Ele é que sabe como trata com cada um. Então, veja que nós não queremos ser melhor que o irmão. Aliás, o sangue derramado por um é o sangue derramado por todos. Ninguém, nenhum homem é melhor que o outro. Longe disso, o que pensa isso é louco, está fora da realidade e está perigando nem sequer ver a glória de Deus. Porque Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Aquele que se acha melhor, certamente tem soberba no seu coração e vai se dar mal. Então, Pedro, Tiago e João está sempre naquela panelinha de Jesus. Jesus diz, eu vou ressuscitar a filha de Jairo. Ó, Pedro, Tiago e João, entra comigo. Eu vou não sei aonde. Pedro, Tiago e João, vem aqui. Eu vou lá no Monte da Transfiguração, vai ter, o Pai me projetou um impacto aí. Vem cá, vocês três. 9 ficaram de lado nos grandes fenômenos que Jesus foi realizar, mas 3 estavam sempre coladinhos. Irmão, todos eles não tinham o mesmo título? Todos eles, Jesus, depois de descer do monte, orou, passou a noite orando. Quando desceu, chamou cada um deles de apóstolo, que significa enviado. Então, quantos eram os apóstolos? 12. Mas os grandes impactos de manifestações estavam limitados à presença de 3. Todos nós somos servos. Você é servo? Eu também sou. Você é um discípulo? Eu também sou. Você é um apóstolo, um enviado? Eu também sou. Todos nós somos servos de um Deus vivo. Mas isso é o bastante? Em termos, sim, mas na sua plenitude, não. Nós queremos a plenitude do que Deus tem conosco. A minha oração é: Deus, se eu tiver que sair do centro da tua vontade, me mata. Eu não quero viver. Agora, eu sei que o Senhor é misericordioso. Pelo menos antes de eu sair do centro da sua vontade, o Senhor vai me mostrar, vai me avisar. E até aqui nos tem ajudado o Senhor. Irmão, isso não é da boca para fora, não. Eu realmente prefiro a morte do que servir a Jesus Cristo fora do centro da sua vontade. Tem um monte de gente aí servindo numa vontade permissiva. Eu não suporto isso. Porque eu sinto Deus dentro de casa, eu sinto Deus dirigindo o carro, eu sinto Deus andando no meio da rua, eu sinto Deus em tudo que é canto. Deus vai falando comigo em tudo que é canto, porque eu estou no centro da vontade dEle. Fora do centro da vontade dEle, você até serve a Deus, mas um dia você será contado como, lembra a mensagem? As 2 mulheres que representam igrejas, 2 estarão no campo, moendo, mas uma será tomada e deixada a outra. Não vale a pena, para mim não vale a pena servir a Deus numa vontade permissiva. Eu não abro mão da absoluta. Então, Pedro, Tiago e João estão mais íntimos. Você tem que, meu irmão, receber esses títulos, sabe? O título de Pedro, de Tiago, de João. Você não pode ser apenas um apóstolo, apenas um servo, apenas um filho de Deus. Não, Deus tem muitos filhos. Mas tem o filho mais íntimo e o filho menos íntimo, não tem? Irmão, lute para que a sua vida espiritual seja a melhor diante de Deus. Não para que você seja melhor do que o teu irmão. Porque às vezes você é melhor que o teu irmão. Mas ainda assim é horrível, reprovado. Mas quando você é bom, é o melhor, diante de Deus, em que Deus te olha aprovado, Ele não te compara a ninguém. Ele te olha aprovado diante do prumo dEle e não usa mais ninguém como referencial. Então, lá vai os 3, né? O tempo todo nós vemos isto na Escritura. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito
resplandecentes. Lá Mateus vai dizer que elas ficaram brancas como a luz. E Marcos vai dizer que ficaram tão brancas como nenhum lavandeiro na terra poderia fazê-lo. Então, quer dizer, é a glória de Deus se manifestando ali em Cristo, num poder transcendental. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Moisés e Elias, 2 homens arrebatados, né? Moisés, ninguém achou o corpo dele. Alguns escritores cegamente escreveram dizendo que Deus os havia sepultado. Não, Deus não sepulta ninguém, não sepultou ninguém. Moisés também subiu ao monte, contemplou a terra e foi tomado ao céu, assim como Elias. Por isso, os 2, Moisés e Elias, aparecem aqui, porque já haviam passado por um processo tremendo. Então esta glória é resplandecida também com a presença desses 2, Moisés e Elias, que com glória falavam da morte de Jesus, que havia de cumprir-se em Jerusalém. A glória é tanta que eles começam a falar de coisas futuras para Jesus. Enquanto eles estão revestidos de glória, Jesus despiu-se da sua glória e habitou entre nós. E Pedro e os que estavam com ele estavam o quê? Carregados de sono. Como é que pode? Em meio a tanta glória, tanto mover espiritual, tanto impacto, e tem gente dormindo? Você está acordado, irmão? Catuca aí o seu irmão para ver se ele não está dormindo. Estamos na presença de Deus. Você está esperando eu gritar aqui e virar cambalhota? Diante de Elias, ele também passou na brisa. Estava na brisa. Amém? Tem Deus aí na sua vida? Tem Deus aí junto de você? A glória de Deus se manifesta quando clamamos. Ele não disse, clama a mim e responder-te-ei. Então, irmão, fica acordado. Fica lúcido. Desperta, ó tu que dormes. Não dê descanso aos teus olhos. Se você está na presença de Deus, lute. Revista-te. Enfrenta-te a ti mesmo e vença-te. Não deixe que as coisas naturais possam obscurecer o resplendor da glória de Deus na tua vida. Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. Daqui a pouco eles dão uma acordada, recebem o impacto daquilo tudo. E aconteceu que aqueles se apartaram dele. Quer dizer, Moisés e Elias se apartaram de Jesus. Disse Pedro a Jesus, mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Não sabe o que diz mesmo. Imagina, que história é essa de tenda? Onde está a cabeça de Pedro? Talvez se não tivesse dormido aquele instantezinho que dormiu, não tivesse dito esta besteira. Entende, irmão? Que às vezes quando se dorme um pouquinho, se perde o passo do Espírito Santo, e depois quando se está fora do mover e do tempo de Deus, acaba falando o que não deve. A caminhada com o Espírito Santo tem que ser ininterrupta. Você não pode ter altos e baixos, você não pode adormecer nenhum instante, você tem que estar na batalha o tempo todo. Não vá para a retaguarda nesse exército. Fica só na frente e na frente. Tem sempre lugar na linha de frente e nunca tem lugar no exército de Cristo na linha de retaguarda, porque Jesus não trabalha com retardatário, só trabalha com homens de frente. Irmão, não dorme, não tira uma pestana. A tua mulher está pegando no teu pé, ou o teu marido está pegando no teu pé, ignora, mas olha para Cristo.
está com problema com o filho, ignora, mas não desvie os olhos de Jesus. Não deixa que nada te desvie, não deixe que você tosqueneje, pestane. Senão, de repente, vem um mover do Espírito, passa direto por você, sem que você perceba. Quando você quiser acordar, já perdeu o passo do Espírito Santo. E aí, vai falar coisas fora de tempo, coisas que não deveria falar. Então, aqui, Lucas diz assim, olha, Pedro falou para fazer uma tenda para o Jesus, para Moisés e para Elias. Aí Lucas está dizendo assim, eu não sabia o que dizia. E não sabia mesmo. Existe um outro lado aqui. Qual é o lado? Primeiro que ele tosquenejou. Outra coisa que ele ficou impactado com a questão. Irmão, quando você fica impactado com as questões, não te precipite. Pedro se precipitou. Vamos fazer uma tenda. Que tenda? Quem falou em tenda? Quem deu direção de tenda? O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Imagina um homem querer fazer tenda para Jesus, tenda para Elias, tenda para Moisés. Nós já temos as asas do Altíssimo para nos abrigar, já temos o esconderijo do Altíssimo. E é nesse esconderijo que tem a promessa de 1.000 cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita e nós não sermos atingidos. As tendas dessa terra, as balas perdidas atingem ela, os terremotos a derrubam. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, Pedro está atônito, tosquenejou, quando ele acorda, o mover já está passando e ele fica falando o que não devia falar. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, temeram. Vê o problema de tosquenejar um pouquinho. Ora, o objetivo não é buscar a face de Deus? O objetivo não é buscar a plenitude do Senhor? Não é isso que temos desejado? Mas quando vem a nuvem, nuvem significa o quê? A presença de Deus. Quando vem a presença de Deus com a sua sombra e eles são tomados dentro da nuvem, o que aconteceu com eles? Temeram. Olha só, tem gente aqui nessa noite que tem medo da presença de Deus. Sabia disso? Tem gente aqui nessa noite que ainda não aprendeu a ter comunhão com Deus, tem medo. Tem gente aqui nessa noite que tem medo de ver um anjo na sua frente. Eu estou dizendo que tem gente aqui. Irmão, perca esse medo. Perca esse medo. Tem mais, nem que o diabo, Satanás, com a sua máscara mais feia, apareça na tua frente, a única coisa que ele pode fazer é olhar para você e mais nada. Quanto mais que a manifestação gloriosa de Deus te envolva. Não temas ao Senhor o teu Deus. Tem gente que tem medo. E Pedro, eles aqui, eles temeram a presença do Senhor. Mas por quê? Lá atrás, o que ele tinha feito? Deu uma dormidinha. Ele tosquenejou. Então, meu irmão, o que acontece? Quando Deus vem com a plenitude, com a sua presença gloriosa, você não pode ter perdido nenhum passo. Senão você fala o que não devia e teme em hora que não é para temer. Quando Jesus está conosco, o que tememos? Nada. Ele está conosco? Ele estava aqui com os discípulos? Eles não tinham motivo para temer nada. Mas Lucas está escrevendo dizendo que eles temeram, eles ficaram com medo. E saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E para que não tivesse dúvida, primeiro, o texto lá em cima nós lemos que aqueles, aconteceu que quando, no verso 33, quando aqueles se apartaram dele, ou seja, quando Moisés e Elias se apartaram de Jesus, vem acontecendo essas coisas. Então, vem no verso
35, saiu uma nuvem que soou uma voz que dizia: este é meu filho amado, a ele ouvi. Deus retirou Moisés e Elias do cenário e falou: este é meu filho amado, a ele ouvi. Quando eles elevaram os seus olhos, eles viram quem? Somente Jesus. Para não ter dúvida, a voz falou, mas primeiro tirou Moisés e Elias de lá. Quando eles ouviram: este é meu filho amado, que eles olharam, só viram Jesus. Para não ter dúvida de quem eles deveriam seguir, a quem eles deveriam ouvir. Irmão, como estão as suas orações, a sua comunhão, para que as suas dúvidas caiam? Porque tem gente que ouve coisas, tem medo, tem gente que ouve coisas, tem dúvida e não parte para aquele que pode tirar as dúvidas, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e princípio da paz, e a pessoa vai arrastando a sua vida espiritual, arrastando, e pensa que vai viver essa vidinha o tempo todo. Tem horas que Deus corta, Deus quer te envolver na nuvem, Deus quer te dar a plenitude, Deus quer te fazer ouvir a voz dele, Deus quer te direcionar para o Filho dele. Então, meu irmão, é tudo ou nada, é plenitude do que Deus tem, não é a metade. Eles dizem: saiu da nuvem, ou seja, da presença de Deus, uma voz que dizia: este é meu filho. Aí diz no verso 36, tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. O que é aquela voz? Aquela voz representa a palavra de Deus. Amém? Aquela voz representa a palavra de Deus. Da mesma maneira que aquela voz saiu da nuvem da presença de Deus, esta palavra, o Evangelho de Jesus Cristo, também tem saído da presença de Deus. E aquela voz acabou deixando Jesus como só. Irmão, a Bíblia deixa Jesus também como só. Ele é o único e verdadeiro representante de Deus, ele é o único Senhor, ele é o único soberano, ele é o único que desfaz as obras do diabo, ele é o único que salva, liberta, cura, batiza com o Espírito Santo, ele é o único. Esta palavra dá testemunho de que ele é o único. Então veja bem que a voz soou e Jesus é achado como único, ele é achado só. Eles se calaram, como a Bíblia diz. Deus está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O que eu quero voltar com você, aqui com a graça de Deus, é que, diz aqui no verso 34, e dizendo ele isso, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E entrando eles na nuvem, eles temeram. Irmão, entrar na nuvem de Deus causa temor a muita gente. A nuvem é a presença. Muita gente tem medo de ouvir o que Deus tem a falar e vai arrastando a sua vidinha espiritual. Muita gente tem medo de ouvir Deus com clareza. Muita gente prefere levar uma vidinha de igreja e não realmente buscar a face de Deus em plenitude para saber o que Deus quer da sua vida. Porque muita gente tem medo das renúncias que será preciso fazer se quiser seguir a direção de Deus. Muita gente teme a própria vida e ainda não está pronto para os propósitos de Deus, porque todo aquele que teme a própria vida ainda não está pronto para o que Deus tem para si. Um obreiro aprovado é aquele que declara: em nada tenho a minha vida por preciosa.
Muita gente teme que Deus se manifeste realmente, porque já tem sentido no dia a dia que se Deus se manifestar, vai cobrar da pessoa algumas coisas que ela já não quer mesmo largar, ou não tem coragem para largar, ou vê algum privilégio naquilo, ou seja lá o que for. Então muita gente tem medo quando a presença de Deus vem chegando, ele fica pedindo que Deus nem fale nada, porque tem medo das renúncias que são necessárias fazer para servir a Deus em espírito e em verdade. Mas você, nesta hora, quer ouvir Deus? Quer que Ele fale mesmo? Você poderia hoje verdadeiramente dizer: Deus, baixa a tua nuvem neste arraial, fala conosco, eu quero te ouvir. Não importam as dores, as renúncias, não importa nada, eu quero te obedecer. Você quer isso mesmo? Você tem coragem? Ou vai ser como alguns casos que eu conheço? Irmão, busque em Deus. Não, eu já sei que se eu buscar a Deus, Deus vai me dizer para largar isso assim, 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 mas eu não tenho coragem mesmo. Não adianta eu buscar a Deus, Deus já falou comigo o que eu tenho que largar, mas eu não quero largar. E a seara vai ser sempre grande, e os obreiros vão ser sempre poucos. Neste lugar nós vamos pedir para que Deus baixe no arraial. Vamos pedir a presença de Deus. Ele precisa de missionários, ele precisa de obreiros que deixem a sua família e vão até os campos. Ele precisa de pessoas cheias do Espírito Santo para chegar lá fora e profetizar. Ele precisa de gente para com mãos ungidas desfazer as obras do diabo. Ele precisa de línguas afiadas, pena de um destro escritor, para semear a palavra da verdade como espada afiada de 2 gumes. Ele precisa de alguém com coragem para ouvi-lo. Aleluia a Deus, santo Deus. Tem coragem para ouvir Deus? Quer ouvir Deus? Sabe que pode doer muito ouvir Deus? Deus, mas eu queria te ouvir tanto, mas logo isso que o Senhor vem falar. Jeremias clamou: Senhor, Jerusalém está nessa situação. Senhor, fala comigo, Senhor. Quando Deus falou, Deus disse assim: Jeremias, vai para a porta do templo e profetiza contra a nação de Israel. Mas logo isso, Senhor. Não viemos neste lugar para dizer para Deus o que nós queremos dele. Amém. Nós viemos neste lugar para dizer para Deus o que Ele quer de nós. Irmão, mais uma vez o contexto que nós estamos entrando é renúncia. Ouvir a voz de Deus é um fato. Continuar a ouvir a voz de Deus só depois de seguir as ordens primeiras. Muitas pessoas não se dão o desprendimento, elas temem, né? A nuvem cobre, eles estão no meio da nuvem, mas temem. A voz saiu: este é meu filho amado, a ele ouvir. Você quer ouvir a direção de Deus? Quer ouvir a revelação de Deus? Quer ouvir o que Deus tem contigo? Quer ouvir os propósitos que Deus tem para a sua vida? Isso pode te causar incômodos, isso pode te causar aflições, angústias, como Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Então, nesta hora, o apelo é para que você deixe de temer. Este ministério está vivendo a palavra que diz: os últimos serão os primeiros.
a unção derramada sobre este ministério daqui para frente, sobre os que têm a visão da restauração, será algo fora do comum, algo descomunal. E é isso que Deus está procurando, é isso que Ele quer e é isso que nós queremos. Nós podemos orar nesta hora para que Deus manifeste da sua glória, nos dê a direção. O contexto é renúncia. Não te deixe sepultar pelas riquezas, irmão. Não caia no erro de servir a dois senhores. Fala com teu Deus nesta hora. Deus está querendo enviar anjos para se manifestar. O teu temor pode ser arrancado nessa noite. Eu vou repetir a frase, olha só. Deus está querendo enviar anjos para conversar contigo. Aleluia, Deus. O Espírito Santo está testificando para você que Ele quer fazer isso. Aleluia. Não temas. Aleluia. Não temas. Não temas, ó povozinho de Israel. Não temas, ó bichinho de Jacó. O Senhor, o teu Deus, é o teu Redentor. Não temas. Deus está querendo falar contigo. Não temas. Aleluia, Deus. Você vai ver um anjo todo vestido de armadura, uma espada longa cingida do seu lado esquerdo. Aleluia. Não temas, não temas. Não temas. Quem és? És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Aleluia. Não, sou príncipe dos exércitos celestiais. Fala, Deus, nós queremos te ouvir. Desce a tua nuvem nessa noite. Você vai tremer, mas é Deus. Você vai se apavorar. Segura na cadeira, não corre. Aleluia, a Deus. E olha, daqui para frente eles vão se manifestar sérios. Aleluia! Aleluia! Vão se manifestar sérios. Aleluia! Com semblante sério. São ministradores a respeito dos que hão de herdar a vida eterna. Sabe por que eles vão se manifestar com semblante sério? Porque daqui para frente não tem mais tempo para nada. Aleluia. Daqui para frente não há tempo nem para um sorriso. Mas o Senhor pode baixar com a nuvem na sua vida. O Senhor pode se manifestar. Acabaram-se os teus temores. Você vai encarar. Sabe que tem gente que tem medo de se trancar no quarto? Quando começa a orar, que começa a sentir uma presença, tem medo, este medo vai sair hoje em nome de Jesus. Não temas, ó povozinho de Israel, não temas, ó bichinho de Jacó. Aleluia, Deus, Santo Deus, rimantos de cantos, Santo Deus. Agora, quando você dobrar os joelhos naquela parte de baixo lá da tua cama, não temas, é o teu Deus. Aleluia. Não levante a tua cabeça, não. Continue com o rosto dentro das tuas mãos. Porque o teu Deus vai falar contigo. E aquela presença que você sente dentro daquele quarto são os anjos do Senhor. Não é o inimigo, não. Ele não tem autoridade para entrar lá, não. Aleluia, Deus. Tem gente que já até parou de orar. Ainda ora tipo uma oração por desencargo de consciência, que nem recebida não é mais.
tem que voltar a orar mesmo, com empenho e dedicação, chegar com confiança ao trono da graça. Pessoas que pararam de orar porque ficaram com medo da presença gloriosa do Senhor. Assim, semelhante a esse texto, a nuvem cobriu, entraram na nuvem, mas temeram. Diga aqui, você já sentiu ou não sentiu a nuvem dentro do seu quarto? Você já sentiu ou não sentiu a nuvem sobre a tua vida? Agora Ele vai aumentar a intensidade dessa presença. Ele vai mostrar que tu és amado, um homem muito desejado no céu. Ele vai falar contigo. Deus precisa de obreiros que ouçam a sua voz. Deus precisa de obreiros que tenham comunhão consigo, que não temam a sua presença. Saiba que Ele é o teu Pai, Ele é o teu Deus. Tu está de pé porque Ele te sustenta todo dia. As enfermidades não te abatem por causa dEle. As viroses não te destroem por causa dEle. As balas perdidas não te atingem por causa dEle. Portanto, não temas. Não temas e não temas, porque o Senhor prometeu: Ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele, livrá-lo-ei, glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Por isso, irmão, não é mais tempo de temer, é tempo de receber do Senhor plenamente. A nuvem vai entrar em muitas casas. Muitos temores estão caindo por terra em nome de Jesus. Lares vão ser transformados por causa de novos empenhos em oração. Vidas vão receber nova direção. Pessoas vão ser novamente convocadas para a linha de frente. A batalha do Senhor, Ele é o Senhor da guerra. Viu como Ele peleja pela sua vida? Aleluia. Exulta, canta, habitante de Sião, porque grande é no meio de ti o Santo de Israel. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, sabei que sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor.